Ela limpava o chão da casa do filho quando ouviu a noiva dizer ao telefone: "Sim, é ela, a empregada que minha mãe destruiu. Agora limpa meu chão. Delicioso, não é?" Naquele momento, tudo fez sentido. Dona Helena deixou o telefone cair no chão quando ouviu o nome completo da noiva do filho: Isabela Monteiro. As pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na mesa da cozinha para não desabar ali mesmo. Aquele sobrenome era um fantasma do passado que ela tinha jurado esquecer. Um nome que carregava a pior memória da vida dela. A memória do dia em que perdeu tudo. Gabriel continuava falando do outro lado da linha, animado, contando detalhes do pedido de casamento, de como Isabela tinha chorado de emoção, de como ele finalmente tinha encontrado a mulher da vida dele. Mas Dona Helena não conseguia ouvir mais nada. O sangue batia nos ouvidos com tanta força que abafava qualquer outro som. Monteiro. Esse nome a tinha destruído uma vez. E agora estava de volta, grudado na mulher que o filho dela amava. Ela fechou os olhos e a lembrança veio como um soco no estômago. A mansão enorme onde trabalhou durante anos, o cheiro de cera no piso de mármore que ela esfregava de joelhos todos os dias. A voz da patroa, Dona Valquíria Monteiro, gritando acusações que rasgaram a alma dela em pedaços. Ladra. Essa palavra ecoou na cabeça como se tivesse sido dita ontem. Você roubou minha joia, sua desgraçada. Vou te colocar na cadeia. Dona Helena nunca roubou nada na vida, mas ninguém acreditou nela. Uma empregada pobre contra uma madame rica. O resultado já estava decidido antes mesmo de começar. Ela perdeu o emprego, a reputação, qualquer chance de arrumar trabalho decente depois disso. Passou meses sem conseguir alimentar Gabriel direito, vendo o filho chorar de fome enquanto ela batia de porta em porta, implorando por qualquer serviço. Tudo por causa de uma mentira. Tudo por causa daquela família maldita. E agora o sobrenome Monteiro estava de volta. Não como patrão, como nora. "Mãe? Mãe, a senhora está aí?" A voz de Gabriel a trouxe de volta. Dona Helena respirou fundo, limpou as lágrimas que escorriam sem permissão e forçou a voz a sair firme. "Estou sim, filho. Desculpa, deixei cair uma coisa aqui. Conta de novo, quero ouvir tudo direitinho." Gabriel riu do outro lado e recomeçou a história, sem fazer ideia da tempestade que acabava de soltar dentro da mãe. Quando desligou o telefone, Dona Helena sentou no chão da cozinha e deixou o choro sair. Não era choro de tristeza, era de pânico puro. O que aquela moça queria com Gabriel? Seria coincidência? Isabela sabia quem ela era? O sobrenome podia ser comum, podia ser só acaso do destino, mas algo no fundo do peito gritava que não. Algo estava errado, muito errado. Ela pegou o celular com mãos tremendo e digitou o nome completo no buscador. Isabela Monteiro. Várias fotos apareceram. Perfil impecável, milhares de seguidores, vida de luxo estampada em cada imagem. Dona Helena ampliou uma foto e congelou. Aquele rosto. Ela conhecia aquele rosto, a menina, a filha de Dona Valquíria. A criança que costumava ficar sentada na escada da mansão, observando a mãe gritar com as empregadas. Ela devia ter uns 7 ou 8 anos naquela época. Agora era uma mulher feita, mas os olhos eram os mesmos. Olhos que viam tudo e não diziam nada. O telefone quase escorregou das mãos de Dona Helena. Não era coincidência. Não podia ser. De todas as mulheres do mundo, Gabriel tinha se apaixonado justamente pela filha da mulher que a destruiu. O universo não era tão cruel assim sem motivo. Tinha algo por trás. Tinha que ter. Ela passou a noite inteira acordada, revirando possibilidades na cabeça. Será que Isabela lembrava dela? Será que sabia quem era a mãe de Gabriel? Será que isso fazia parte de algum plano? Mas plano de quê? Vingança? Dinheiro? As perguntas martelavam sem parar e nenhuma resposta fazia sentido completo. Na manhã seguinte, Gabriel ligou novamente. Queria marcar um almoço para apresentar Isabela pessoalmente,
Mãe, a senhora vai amar ela. Isabela é incrível, gentil, carinhosa, perfeita. Cada elogio era uma facada no peito de Dona Helena, mas ela concordou. Precisava ver aquela moça de perto. Precisava olhar nos olhos dela e descobrir se havia reconhecimento ali. O restaurante era elegante demais para o gosto de Dona Helena. Mesas com toalhas engomadas, garçons de luvas, aquele tipo de lugar que a fazia lembrar exatamente do que ela não era. Gabriel já estava sentado quando ela chegou, e ao lado dele estava Isabela. Linda, toda produzida, sorriso de revista. Ela se levantou para cumprimentar Dona Helena e houve um segundo, apenas um segundo, em que os olhos das duas se encontraram de verdade. E nesse segundo, Dona Helena viu. Reconhecimento. Isabela sabia exatamente quem ela era. Mas a moça não demonstrou nada. Abraçou Dona Helena com cuidado calculado, chamou ela de sogra com voz doce, fez todos os elogios esperados. A senhora criou um homem maravilhoso, Dona Helena. Deve ter sido muito difícil sozinha, mas olha o resultado. Gabriel é perfeito. As palavras eram bonitas, certas demais, ensaiadas demais. Durante o almoço inteiro, Isabela foi impecável, gentil com os garçons, atenciosa com Gabriel, respeitosa com Dona Helena. Mas havia algo na maneira como ela olhava, como sorria, como escolhia cada palavra, que soava falso. Dona Helena conhecia a falsidade. Tinha convivido com ela a vida inteira. Em determinado momento, Gabriel saiu para atender uma ligação de trabalho. Ficaram sozinhas na mesa, apenas as duas, com o barulho da louça e das conversas ao redor preenchendo o silêncio. Isabela tomou um gole de vinho, pousou a taça devagar e olhou diretamente para Dona Helena. Não era mais o olhar doce de antes. Era frio, avaliador. A senhora trabalhou para minha mãe, não foi? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro, mas cada palavra tinha peso de pedra. Dona Helena sentiu o ar sumir dos pulmões. Isabela sorriu de canto, um sorriso que não chegava aos olhos. Achei que tinha reconhecido a senhora. Mamãe falava muito de você, sempre falava. Dona Helena tentou responder, mas a voz não saiu. Isabela continuou, ainda com aquele tom suave que contrastava completamente com o veneno das palavras. Deve ser estranho, não é? Depois de tudo que aconteceu, agora a gente vai ser família. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse estudando uma peça de museu. Engraçado como a vida dá voltas. Gabriel voltou nesse momento, sorridente, alheio a tudo. Isabela mudou de expressão na mesma hora, voltou a ser a noiva perfeita, pegou na mão dele com carinho. Mas antes de desviar o olhar de Dona Helena, ela sussurrou uma última coisa, tão baixo que só as duas ouviram. A gente se vê em breve, Dona Helena. Vai ser interessante. O almoço terminou com Gabriel radiante, Isabela encantadora e Dona Helena destruída por dentro. No caminho de volta para casa, ela mal conseguia dirigir direito. As mãos tremiam no volante. A cabeça girava sem parar. Aquela moça sabia. Sabia quem ela era. E pelo jeito daquela conversa, aquilo não era coincidência nenhuma. Quando chegou em casa, Dona Helena trancou a porta, foi até o quarto e chorou como não chorava fazia anos. Chorou de medo, de raiva, de desespero. Seu filho estava apaixonado pela filha da mulher, que quase acabou com a vida delas. E pior, Isabela sabia exatamente quem eles eram. O que significava que aquele relacionamento não era acaso, era proposital. Ela precisava descobrir o que estava acontecendo. Precisava proteger Gabriel. Mas como? Se contasse para ele, o filho ia achar que era paranoia, ciúme de mãe, medo de perder o menino. Gabriel estava cego de paixão. Não ia acreditar em suspeitas sem prova. Foi então que a ideia surgiu. Louca, arriscada, humilhante. Mas talvez a única maneira de descobrir a verdade. Ela ia se disfarçar. Ia voltar a vestir o uniforme que jurou nunca mais usar. Ia se passar por empregada na casa do próprio filho.
e ia descobrir quem Isabela Monteiro realmente era, o que ela queria, e principalmente se Gabriel estava em perigo. Dona Helena pegou o telefone e ligou para Lúcia, a empregada que trabalhava na casa de Gabriel fazia anos. Mulher de confiança, discreta, leal. Lúcia, preciso de um favor que pode parecer estranho, mas preciso que confie em mim. Do outro lado da linha, Lúcia hesitou apenas um segundo antes de responder. Pode falar, Dona Helena. A senhora sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. E foi assim que começou o plano mais doloroso que Dona Helena já precisou executar na vida. Ela ia voltar a ser invisível. Ia voltar a servir, a limpar, a abaixar a cabeça, mas dessa vez não era por dinheiro. Era por amor, amor de mãe. O tipo de amor que faz uma mulher atravessar o inferno descalça, se for para proteger o filho. Enquanto desligava o telefone, Dona Helena olhou para o espelho. Viu os cabelos grisalhos, as rugas que o tempo e o sofrimento desenharam no rosto, as mãos calejadas de tanto trabalho. E disse para si mesma em voz alta como um juramento: não importa o que eu descubra, não importa o que precise fazer, meu filho não vai ser destruído, não enquanto eu estiver viva. Dona Helena olhou para o uniforme estendido na cama e sentiu o estômago revirar. Aquele tecido simples representava tudo que ela tinha lutado para deixar para trás. Representava anos de humilhação, de joelhos ralados no chão alheio, de olhares que atravessavam como se ela fosse parte da mobília. Ela tinha jurado que nunca mais ia vestir aquilo. Mas aqui estava, pegando o uniforme com mãos trêmulas, prestes a quebrar esse juramento pelo bem do filho. Lúcia estava ao lado dela, ajudando nos últimos detalhes do disfarce. Dona Helena, a senhora tem certeza disso? Posso investigar de outras formas. A senhora não precisa se submeter a isso. A voz da empregada estava carregada de preocupação genuína. Mas Dona Helena balançou a cabeça, firme na decisão. Preciso sim, Lúcia. Preciso ver com meus próprios olhos quem essa moça é quando ninguém está olhando. Preciso ouvir o que ela diz quando acha que ninguém importante está escutando. A ironia daquelas palavras cortou fundo. Ninguém importante. Era assim que pessoas como Isabela enxergavam empregadas, como seres invisíveis, úteis apenas para servir, limpar, obedecer. Dona Helena conhecia bem esse lugar. Tinha passado metade da vida ocupando ele, e agora ia voltar voluntariamente, não por necessidade, mas por estratégia. Na manhã combinada, Lúcia apresentou Dona Helena como prima distante que precisava de trabalho urgente. A história era simples e crível. Mulher humilde, viúva, sem muita instrução, disposta a fazer qualquer serviço por um salário honesto. Gabriel tinha saído cedo para reuniões e não estava em casa. Apenas Isabela estava lá, tomando café da manhã na varanda, como se fosse dona do mundo. Quando Lúcia levou Dona Helena até ela, o coração da mãe de Gabriel bateu tão forte que parecia que ia sair pela boca. Isabela levantou os olhos da xícara de café, olhou para Dona Helena de cima a baixo e houve aquele segundo novamente. Aquele segundo em que os olhos das duas se encontraram e tudo foi dito sem uma palavra sequer. Isabela reconheceu. Dona Helena viu o lampejo de reconhecimento passar pelo rosto da moça como um relâmpago. Mas ao invés de surpresa ou constrangimento, o que apareceu nos lábios de Isabela foi um sorriso. Pequeno, frio, satisfeito. Era o sorriso de quem acabava de ganhar uma peça valiosa num jogo de tabuleiro. Então você é a prima da Lúcia? Isabela perguntou, a voz doce como mel envenenado. Qual seu nome? Dona Helena engoliu seco. Lúcia tinha sugerido usar um nome falso, mas a voz que saiu foi automática, verdadeira. Helena, senhora. Isabela repetiu o nome devagar, saboreando cada sílaba. Helena, que nome bonito. Bem, Helena, espero que trabalhe bem. Sou bastante exigente com a limpeza da minha casa. Minha casa. As palavras foram deliberadas. Isabela estava marcando território, estabelecendo hierarquia, deixando claro quem mandava ali.
E o pior de tudo era que ela sabia exatamente quem Dona Helena era. Não havia dúvida nenhuma. Aquele sorriso entregava tudo. Ela estava se divertindo com aquilo. Os primeiros dias foram uma tortura silenciosa. Isabela testava Dona Helena a cada oportunidade. Pedia para refazer trabalhos já impecáveis, derrubava coisas de propósito e esperava que fossem limpas imediatamente. Mudava móveis de lugar e reclamava que não estavam como ela queria. Cada ordem vinha acompanhada de um tom condescendente, daquele jeito de falar com quem se considera inferior. Dona Helena aguentava tudo calada. Mordia a língua, abaixava a cabeça, dizia, sim, senhora, mesmo quando cada célula do corpo gritava para reagir. Mas enquanto limpava, enquanto servia, enquanto fingia invisibilidade, ela observava. E o que via a deixava cada vez mais apavorada. Isabela era uma atriz magistral. Quando Gabriel estava em casa, ela se transformava completamente. Virava a noiva perfeita, carinhosa, atenciosa, encantadora. Preparava café especial para ele, massageava os ombros quando ele chegava cansado, ria das piadas dele com genuíno deleite. Gabriel olhava para ela como se tivesse encontrado um anjo na terra. Mas no segundo em que ele saía, a máscara caía. Isabela ficava fria, distante, irritada com qualquer coisa. Tratava Lúcia e Dona Helena como se fossem insetos incômodos. E pior, falava ao telefone sem se preocupar se alguém estava ouvindo, como se empregadas não tivessem ouvidos. Foi numa dessas conversas que Dona Helena ouviu a primeira verdade devastadora. Ela estava limpando o corredor quando Isabela atendeu uma ligação na sala. A voz do outro lado era de mulher mais velha, e Dona Helena reconheceu imediatamente. Dona Valquíria, a mãe de Isabela, a mulher que tinha destruído sua vida. Sim, mãe, está tudo indo conforme o plano, Isabela dizia, caminhando de um lado para outro. Ele está completamente apaixonado, faz tudo o que eu peço. É tão fácil que chega a ser entediante. Dona Helena parou de limpar, o pano congelado na mão, o coração disparado. A melhor parte? A mãe dele está aqui, trabalhando como empregada. Sim, você ouviu direito. A mesma que você mandou embora há anos está aqui limpando o chão da casa do filho dela. A risada de Isabela ecoou pelo corredor como vidro sendo quebrado. Eu sei, é delicioso demais. Ela não faz ideia de que eu sei quem ela é. Bom, na verdade acho que sabe que eu sei, mas está fingindo que não sabe que eu sei. É tudo muito divertido. Dona Valquíria disse algo do outro lado, e Isabela respondeu com voz mais baixa, quase um sussurro. Calma, mãe, ainda não é hora. Deixa ele se apaixonar mais um pouco. Deixa ele colocar meu nome em alguma coisa. Depois a gente destrói tudo. Vamos fazer com eles o que fizeram com a gente. Dona Helena precisou se apoiar na parede para não cair. As pernas tinham virado gelatina. Então era isso. Era vingança. Vingança por algo que ela nem tinha feito. Ela nunca roubou nada daquela família maldita. Mas eles acreditavam que sim. Ou pior, não acreditavam e não se importavam. Só queriam um culpado para os próprios erros. Isabela continuou falando, agora caminhando em direção ao corredor. Dona Helena entrou rapidamente no banheiro mais próximo e fechou a porta, o coração batendo tão alto que tinha certeza que ia ser ouvida. Ela encostou a testa na porta fria e respirou fundo, tentando controlar o pânico que subia pela garganta. Quando finalmente conseguiu sair do banheiro, Isabela já tinha terminado a ligação e estava de volta à varanda. Dona Helena foi até a cozinha com pernas bambas e encontrou Lúcia preparando o almoço. A empregada olhou para ela e viu na mesma hora que algo tinha acontecido. Dona Helena, a senhora está pálida. O que foi? Dona Helena contou tudo em voz baixa, as palavras saindo atropeladas, o medo transparecendo em cada sílaba. Lúcia ouviu tudo com expressão cada vez mais preocupada. Quando Dona Helena terminou, a empregada segurou as mãos dela com força. A gente precisa contar para o Dr. Gabriel, agora. Isso já passou dos limites. Não,
Dona Helena respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Ele não vai acreditar. Vai achar que estou inventando porque não gosto dela. Preciso de provas, Lúcia. Preciso gravar essas conversas. Preciso que ele veja com os próprios olhos quem ela é. Lúcia hesitou, mas acabou concordando. Ela conhecia Gabriel bem o suficiente para saber que Dona Helena tinha razão. O patrão estava apaixonado demais para acreditar em acusações sem evidências concretas. Naquela noite, Gabriel chegou em casa mais cedo e encontrou Isabela na sala. Dona Helena estava recolhendo as xícaras de café quando viu o filho abraçar a noiva com tanto amor que doeu fisicamente. Amor, fechei a parceria que eu te contei. Aquela grande. Estamos oficialmente milionários de verdade agora. Isabela gritou de alegria e pulou nos braços dele. A empolgação parecia tão real que até Dona Helena duvidou por um segundo do que tinha ouvido mais cedo. Mas então, Gabriel disse algo que fez o sangue de Dona Helena gelar. Isabela, quero colocar metade de tudo no seu nome. Sei que vamos casar em breve, mas não quero esperar. Você é minha parceira, minha família, quero que tenha segurança. Isabela fingiu surpresa, fingiu hesitação, fingiu que aquilo era demais. Amor, não precisa disso, eu confio em você. Gabriel insistiu, pegou as mãos dela, olhou nos olhos com aquela intensidade de quem está completamente entregue. Eu sei, mas eu quero, você merece. Dona Helena viu o sorriso que Isabela escondeu quando virou o rosto para beijar Gabriel. Era o sorriso de alguém que acabava de ganhar na loteria. Era o sorriso de quem tinha fisgado o peixe e agora só precisava puxar a linha devagar para não deixar escapar. Naquela noite, depois que todos dormiram, Dona Helena ficou acordada na pequena cama do quarto de empregada, olhando para o teto escuro. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto. Ela tinha criado Gabriel sozinha, tinha passado fome para ele comer. Tinha trabalhado até as mãos sangrarem para pagar escola boa. Tinha aberto mão de qualquer chance de felicidade própria para garantir que o filho tivesse futuro. E agora estava ali, dormindo em quarto de empregada na casa dele, vestindo o uniforme de novo, vendo o filho que amava tanto ser enganado, manipulado, preparado para ser destruído por vingança alheia. E o pior de tudo era que ela não podia fazer nada ainda. Não podia simplesmente revelar tudo. Precisava de provas. Precisava que Gabriel visse a verdade com os próprios olhos. Porque, no fundo, Dona Helena sabia de uma verdade amarga sobre o amor. Quando alguém está apaixonado de verdade, não importa o que os outros digam, só importa o que eles mesmos descobrem. E até Gabriel descobrir sozinho quem Isabela realmente era, qualquer palavra de Dona Helena seria vista apenas como ciúme de mãe. Então, ela ia continuar. Ia continuar limpando, servindo, abaixando a cabeça. Ia continuar invisível. Porque às vezes a invisibilidade é o melhor disfarce para quem precisa ver tudo sem ser notado. E Dona Helena ia ver, ia descobrir cada detalhe do plano, ia juntar cada prova necessária. E quando chegasse a hora certa, ia mostrar para o filho que o amor verdadeiro não pede metade dos bens. O amor verdadeiro não planeja destruição. O amor verdadeiro não se diverte humilhando quem serviu a vida inteira. Isabela tinha subestimado uma coisa fundamental sobre Dona Helena. Mãe não desiste. Não importa o quanto doa, não importa o quanto custe. Mãe luta até o último suspiro pelo filho. E essa luta estava apenas começando. Dona Helena estava limpando o escritório de Gabriel quando viu a gaveta entreaberta. Normalmente, ela nunca mexeria em nada que não fosse estritamente necessário para o trabalho, mas algo na forma como aquela gaveta estava mal fechada chamou sua atenção, como se alguém tivesse aberto com pressa e esquecido de trancar direito. Ela olhou para os lados, confirmou que estava sozinha no andar e puxou a gaveta devagar. Dentro havia uma pasta, grossa, cheia de papéis, com o nome Gabriel Ferreira, escrito à mão na capa.
O coração de Dona Helena disparou. Aquela não era a letra de Gabriel. Era a letra feminina, caprichada, quase obsessiva na perfeição de cada letra. Ela pegou a pasta com mãos tremendo e abriu. A primeira coisa que viu foi uma foto. Gabriel saindo do prédio da empresa, claramente sem saber que estava sendo fotografado. A data no canto inferior era de meses antes do suposto primeiro encontro do casal. Dona Helena virou a página e encontrou mais fotos. Gabriel no café que frequentava. Gabriel na academia. Gabriel almoçando com sócios. Dezenas de fotos, todas tiradas sem o conhecimento dele, todas anteriores ao relacionamento oficial. As mãos dela tremiam tanto que quase derrubou a pasta. Isabela tinha investigado Gabriel. Tinha seguido ele. Tinha estudado cada movimento antes de se aproximar. O amor à primeira vista, que ela tanto alardeava, era mentira completa. Aquilo tinha sido caçada. Planejamento frio e calculado. Mas o que veio depois foi ainda pior. Reportagens impressas sobre a empresa de Gabriel, com circulados em vermelho destacando o patrimônio dele, os investimentos, as parcerias lucrativas. Havia até uma lista manuscrita com os nomes dos amigos próximos de Gabriel, os lugares que ele frequentava, os restaurantes preferidos. E no final da pasta, um documento que fez o sangue de Dona Helena gelar nas veias. Era uma linha do tempo, manuscrita com a mesma letra caprichada. Junho, primeiro contato casual no evento beneficente. Julho, segundo encontro, fingir interesse em causas sociais dele. Agosto, aceitar convite para jantar. Setembro, relacionamento oficial. Outubro, conhecer a mãe. Cada etapa estava planejada com semanas de antecedência. Cada momento que Gabriel achava espontâneo era, na verdade, parte de um roteiro. Dona Helena precisou sentar na cadeira do escritório para não desmaiar. Aquilo não era apenas vingança, era obsessão, era algo muito mais doente e perigoso do que ela tinha imaginado. Isabela não tinha apenas aproveitado uma oportunidade, ela tinha criado cada segundo daquele relacionamento desde o início. Foi quando ouviu passos no corredor, rápidos, se aproximando. Dona Helena fechou a pasta desesperada, jogou de volta na gaveta e fingiu que estava limpando a estante quando Isabela entrou no escritório. A moça parou na porta, olhos fixos na gaveta, depois em Dona Helena. O silêncio que caiu entre elas era tão pesado que parecia sugar o ar da sala. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Isabela saiu gelada, sem nenhum fingimento de gentileza. Dona Helena manteve a cabeça baixa, a voz saindo trêmula, mas controlada. "Limpando, senhora. O senhor Gabriel pediu para eu organizar o escritório hoje." Isabela caminhou até a gaveta, verificou se estava no lugar e então olhou para Dona Helena com aqueles olhos que não piscavam. "Se eu descobrir que você mexeu em qualquer coisa aqui, vai se arrepender. Entendeu?" Dona Helena apenas acenou com a cabeça, segurando o pano de limpeza com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Isabela ficou ali parada por mais alguns segundos, estudando cada reação, tentando detectar qualquer sinal de que tinha sido descoberta. Quando finalmente saiu, Dona Helena teve que se segurar na mesa para não cair. Aquilo tinha sido por muito pouco. Naquela tarde, enquanto Isabela saiu para resolver coisas do casamento, Dona Helena contou tudo para Lúcia. Mostraram as fotos que ela conseguiu tirar rapidamente da pasta com o celular antes de Isabela chegar. Lúcia ficou pálida olhando aquelas imagens. "Dona Helena, isso é coisa de gente perturbada. A gente precisa mostrar isso para o Dr. Gabriel hoje mesmo." Mas antes que pudessem decidir qualquer coisa, Gabriel chegou em casa mais cedo. E ele não estava sozinho. Trouxe um senhor de cabelos grisalhos, elegante, sorriso gentil. "Lúcia, Dona Helena, esse é Dr. Henrique, meu sócio e melhor amigo. Vai jantar com a gente hoje." O homem cumprimentou as duas com genuíno respeito. Apertou a mão de cada uma olhando nos olhos, perguntou os nomes e realmente prestou atenção nas respostas.
Durante o jantar, Dona Helena serviu a mesa e observou. Gabriel estava radiante, contando sobre um projeto novo, animado com o futuro. Em determinado momento, ele falou sobre a mãe com tanto amor que Dona Helena precisou sair da sala para não chorar ali mesmo. Minha mãe me ensinou que dinheiro vem e vai, mas caráter é para sempre. Ela trabalhou a vida inteira para me dar educação. É por causa dela que estou aqui hoje. Isabela sorriu e segurou a mão dele por cima da mesa, mas Dr. Henrique não tirou os olhos dela. Havia algo no jeito como aquele homem observava a noiva do amigo que deixava claro que ele não estava convencido. Dona Helena percebeu e sentiu uma pontinha de esperança. Talvez ela não estivesse completamente sozinha naquela luta. Depois do jantar, Dr. Henrique pediu um café e ficou conversando na sala. Gabriel foi atender uma ligação urgente de trabalho e Isabela subiu para trocar de roupa. Foi quando Dr. Henrique chamou Dona Helena de volta à sala. A senhora é a mãe do Gabriel, não é? Dona Helena congelou, o coração disparando. Dr. Henrique sorriu gentilmente. Fique tranquila. Reconheci a senhora pelos olhos. São idênticos aos dele, e pela forma como ele fala de você. Nenhuma empregada desconhecida provocaria tanta emoção. Dona Helena não sabia o que dizer. Dr. Henrique continuou, voz baixa, mas firme. Sei que algo está errado. Isabela não é quem ela finge ser. Contratei um investigador particular faz algumas semanas. Se a senhora sabe de alguma coisa, precisa me contar. Agora. Foi como se uma comporta se abrisse. Dona Helena contou tudo em voz apressada e baixa. Mostrou as fotos da pasta no celular. Contou sobre o passado com a família Monteiro. Revelou as conversas que tinha ouvido. Doutor, Henrique ficou cada vez mais sério, o rosto endurecendo a cada revelação. Quando ela terminou, ele segurou as mãos dela com firmeza. A senhora não está sozinha mais. Vamos proteger o Gabriel juntos, mas preciso que confie em mim. Naquele momento, Isabela desceu as escadas. Ela viu os dois conversando, viu como o Dr. Henrique soltou rápido demais as mãos de Dona Helena e seus olhos se estreitaram. Ela não tinha ouvido nada, mas desconfiança brilhou no rosto dela, como um alerta vermelho. Quando todos foram embora e a casa finalmente ficou silenciosa, Dona Helena estava deitada no quarto de empregada quando ouviu a porta do quarto de Gabriel fechar. Ela se levantou, foi até o corredor em silêncio e viu luz acesa no banheiro. Vozes abafadas vinham de lá. Ela se aproximou devagar, o coração na garganta. Era Isabela ao telefone, novamente com Dona Valquíria. Mãe, eu não gosto daquele Dr. Henrique. Ele fica olhando para mim de um jeito estranho, como se soubesse de alguma coisa. A voz da mãe respondeu algo que Dona Helena não conseguiu ouvir. Isabela continuou, voz tensa. Não, o plano continua. Aliás, tenho uma notícia. Fiz o teste hoje. Deu positivo. Dona Helena encostou na parede, as pernas quase cedendo. Positivo. Isabela estava grávida, grávida de Gabriel. Aquilo mudava tudo, absolutamente tudo. Eu sei que é cedo, mãe. Isabela continuava, agora com voz mais baixa. Mas isso é perfeito. Vou contar para ele amanhã. Quando ele souber que vai ser pai, vai fazer qualquer coisa que eu pedir, qualquer coisa. E aí sim, vamos ter ele exatamente onde queremos. Mas então a voz de Isabela mudou. Ficou quebrada, vulnerável, como se uma máscara tivesse rachado. Às vezes eu me pergunto se a gente está fazendo a coisa certa, mãe. Ele é tão bom com todo mundo. Trata gente humilde com respeito. Trata até as empregadas como se fossem importantes. Houve uma pausa longa. Eu sei, mãe. Eu sei o que eles fizeram com a gente. Eu sei que a gente perdeu tudo. Mas será que a culpa foi mesmo deles? Dona Valquíria devia ter gritado alguma coisa do outro lado, porque Isabela voltou a ficar dura. Está bem, você está certa. A culpa foi deles. Foi daquela empregada maldita e do filho dela. Eles vão pagar. Mas mesmo dizendo aquelas palavras, havia algo na voz de Isabela que soava falso, como se ela estivesse tentando se convencer.
Dona Helena voltou para o quarto com a cabeça girando. Isabela estava grávida. Isabela tinha tido um momento de dúvida. Isabela talvez não fosse apenas uma vilã sem coração. Talvez ela fosse uma mulher quebrada, manipulada pela própria mãe, perpetuando um ciclo de dor que nem sabia mais como parar. Mas isso não mudava os fatos. Ela ainda estava enganando Gabriel. Ainda estava planejando destruir o filho de Dona Helena. Ainda ia usar aquele bebê como ferramenta. E por mais que houvesse dor no passado de Isabela, isso não justificava destruir o futuro de uma criança inocente. Dona Helena pegou o celular e mandou mensagem para Dr. Henrique com o número que ele tinha deixado. Ela está grávida, vai contar amanhã para o Gabriel. Precisamos agir rápido. A resposta veio em segundos. Encontro comigo amanhã cedo. Tenho um plano. Confie em mim. Enquanto tentava dormir, Dona Helena pensou em tudo que tinha descoberto. As fotos, o planejamento obsessivo, a gravidez, a dúvida momentânea de Isabela. Cada peça daquele quebra-cabeça ia se encaixando, formando uma imagem complexa demais para ser resumida em bem e mal, vilão e herói. Mas uma coisa Dona Helena sabia com certeza absoluta. Não importava quantas camadas de dor e trauma existissem por trás das ações de Isabela. Não importava se ela tinha sido vítima antes de virar algoz. O que importava era que Gabriel estava em perigo, e aquele bebê que nem tinha nascido ainda também estava sendo usado como peça de um jogo cruel, e Dona Helena não ia permitir que isso continuasse. Nem que para isso ela tivesse que enfrentar demônios do próprio passado que tinha passado anos tentando esquecer. A guerra estava declarada, e dessa vez ela não estava sozinha. Dona Helena chegou ao café indicado por Dr. Henrique quando o sol ainda estava nascendo. O lugar era discreto, longe dos círculos sociais de Gabriel, perfeito para uma conversa que não podia ser descoberta. Doutor Henrique já estava sentado numa mesa do fundo, 2 xícaras de café fumegando à sua frente. Quando viu Dona Helena, ele se levantou e puxou a cadeira para ela com respeito genuíno. Obrigado por confiar em mim, ele disse, a voz baixa mas firme. Sei que não é fácil. Dona Helena segurou a xícara com as 2 mãos, mais para aquecer os dedos gelados de nervosismo do que por vontade de beber. Doutor Henrique abriu uma pasta sobre a mesa, e o que Dona Helena viu a fez engasgar com o café. Eram documentos, dezenas deles, registros financeiros da família Monteiro mostrando a falência progressiva ao longo dos anos, processos judiciais, dívidas acumuladas. E no meio de tudo, uma investigação particular que Dr. Henrique tinha encomendado sobre Isabela. Ela não conheceu Gabriel por acaso, doutor. Henrique explicou, apontando para uma linha do tempo quase idêntica à que Dona Helena tinha visto na pasta. Ela pesquisou, planejou, executou cada passo. O encontro no evento beneficente foi armado. Ela comprou ingresso sabendo que ele estaria lá. Dona Helena sentiu náusea subindo pela garganta. Ver aquilo documentado, provado, tornado real em papel oficial, era diferente de apenas suspeitar. Mas tem mais, doutor. Henrique continuou virando algumas páginas. Descobri por que a família Monteiro faliu. Não teve nada a ver com a senhora, Dona Helena. Dona Valquíria fez investimentos ruins, pegou empréstimos com agiotas, falsificou documentos para conseguir mais crédito. Quando tudo veio à tona, ela precisava de um culpado, e a senhora estava lá. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Dona Helena antes que ela pudesse impedir. Anos carregando aquela culpa, aquela vergonha, aquela acusação nas costas, e tudo tinha sido mentira desde o início. Eu sabia, ela sussurrou, voz quebrada. Sempre soube que não tinha roubado nada, mas ninguém acreditou em mim. Dr. Henrique segurou a mão dela por cima da mesa. Eu acredito. E vou provar isso para todo mundo. Mas primeiro precisamos proteger Gabriel. Ele explicou o plano. Eles iam deixar Isabela se sentir segura, deixar ela contar sobre a gravidez,
deixar ela achar que tinha vencido. Enquanto isso, Dr. Henrique reuniria todas as provas necessárias. Gravações, documentos, testemunhas. Quando chegasse a hora certa, Gabriel saberia de tudo de uma vez, com evidências que nem o coração apaixonado dele poderia negar. E o bebê? Dona Helena perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Dr. Henrique respirou fundo. O bebê é inocente nisso tudo. Gabriel vai precisar lutar pela guarda. Mas com as provas que temos, mostrando o planejamento obsessivo de Isabela, a manipulação, as mentiras, ele tem chances reais de conseguir. Dona Helena fechou os olhos. A dor daquilo tudo era física. Seu primeiro neto ia nascer no meio de uma guerra. Naquela tarde, Dona Helena voltou para a casa de Gabriel fingindo que nada tinha acontecido. Isabela estava radiante, arrumada de um jeito especial, e havia mandado preparar o jantar favorito de Gabriel. Lúcia sussurrou para Dona Helena enquanto preparavam a mesa. Ela vai contar hoje sobre o bebê. Dona Helena apenas acenou, o estômago embrulhado. Quando Gabriel chegou, Isabela o recebeu na porta com um abraço demorado. Ele estranhou. Amor, aconteceu alguma coisa? Isabela pegou na mão dele e o levou até a sala. Dona Helena estava tirando a mesa quando ouviu a voz de Isabela, suave e trêmula. Gabriel, tem uma notícia que vai mudar nossas vidas para sempre. E do silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Helena não conseguiu resistir. Parou na porta da cozinha, olhando discretamente. Gabriel estava sentado no sofá, Isabela de joelhos na frente dele, segurando as mãos dele. Estou grávida, amor. Vamos ter um filho. A reação de Gabriel foi exatamente o que Isabela esperava. Ele congelou por 2 segundos processando e então explodiu em alegria. Pegou Isabela no colo, rodopiou com ela, riu, chorou, cobriu o rosto dela de beijos. Vamos ser pais. Eu vou ser pai. A felicidade dele era tão genuína, tão pura, que doeu em Dona Helena como uma facada. Isabela abraçou Gabriel e, por cima do ombro dele, seus olhos encontraram os de Dona Helena parada na porta da cozinha. E naquele olhar havia vitória. Havia triunfo. Havia a mensagem clara. Ganhei. Agora ele é completamente meu. Mas havia algo mais naquele olhar também. Algo que Dona Helena demorou alguns segundos para identificar. Era medo. Isabela estava com medo. Como se uma parte dela soubesse que tinha ido longe demais, que tinha entrado num jogo perigoso demais, que aquele bebê não era apenas uma ferramenta, era uma vida real que mudaria tudo. Naquela noite, Gabriel ligou para todos os amigos contando a notícia. Ligou para Dr. Henrique, que fingiu surpresa e alegria perfeitas. E então, pela primeira vez em anos, Gabriel chorou ao telefone falando da mãe. Henrique, eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui para saber que vai ser avó. Ela sempre sonhou com netos, sempre falou disso. Dona Helena ouviu tudo do quarto de empregada, mordendo o travesseiro para abafar os soluços. Ela estava ali, estava a metros de distância, mas era invisível. Era uma sombra. Era nada na vida do próprio filho porque ele não podia saber a verdade ainda. Dr. Henrique mandou mensagem naquela noite. Amanhã vou ao cartório requisitar os documentos antigos do caso de roubo. Encontrei uma testemunha que estava na mansão naquela época e está disposta a falar. Vamos limpar o nome da senhora, Dona Helena. Prometo. Dona Helena leu e releu aquela mensagem até decorar cada palavra. Limpar seu nome. Depois de tantos anos sendo chamada de ladra, de ver portas fechadas na cara, de carregar aquela marca. Finalmente alguém ia provar que ela sempre foi inocente. Mas a alegria daquela possibilidade era ofuscada pela dor de ver o filho tão feliz com uma mentira. No quarto ao lado, Gabriel e Isabela conversavam sobre nomes para o bebê. Isabela sugeria nomes sofisticados, estrangeiros. Gabriel ria e sugeria nomes simples, bonitos, brasileiros. Quero que nosso filho tenha um nome que qualquer pessoa consiga pronunciar, amor. Um nome que não faça ninguém se sentir menor. Até nisso, até escolhendo o nome,
Gabriel mostrava o coração que tinha, e Isabela, pela primeira vez, concordou sem discutir. Você tem razão. Nomes simples são bonitos também. Havia algo diferente na voz dela, como se pela primeira vez ela estivesse realmente vendo o homem com quem estava, não apenas o alvo que tinha escolhido destruir. Dona Helena dormiu naquela noite com o coração dividido entre esperança e desespero. Esperança porque Dr. Henrique era um aliado poderoso, porque as provas estavam sendo reunidas, porque a verdade ia aparecer. Desespero porque um bebê estava vindo, porque Gabriel estava mais apaixonado do que nunca, porque o tempo estava acabando. A guerra tinha começado. E o próximo movimento seria decisivo. 3 semanas se passaram como uma tempestade silenciosa. Dona Helena continuava invisível, servindo, limpando, observando. Gabriel estava nas nuvens com a notícia da paternidade, tratando Isabela como se fosse feita de cristal. E Isabela, estranhamente, parecia cada vez mais confusa com o próprio plano. Dona Helena percebeu a mudança. Pequenas coisas. Isabela agradecia quando recebia algo. Pedia por favor antes de dar ordens. Num dia específico, quando Dona Helena tropeçou e quase caiu com uma bandeja, Isabela se levantou rápido para ajudar. Seus olhos se encontraram e por um segundo, apenas um segundo, havia algo parecido com remorso ali. Mas o plano continuava. Dona Helena sabia porque ouvia as ligações. Isabela ainda falava com Dona Valquíria, ainda confirmava cada etapa da manipulação. Só que agora, sua voz saía cansada, derrotada, como se estivesse presa numa armadilha que ela mesma tinha construído. Dr. Henrique trabalhava nos bastidores. Conseguiu a testemunha que prometeu, uma ex-funcionária da mansão Monteiro, que confirmou que Dona Valquíria forjou o roubo. Conseguiu documentos do cartório provando as fraudes financeiras da família. E conseguiu algo ainda mais valioso: gravações das conversas entre Isabela e a mãe, obtidas legalmente através de investigação autorizada. Foi numa terça-feira que tudo explodiu. Gabriel chegou em casa no meio da tarde, o que era incomum. Dr. Henrique estava com ele. Ambos com expressões sérias. Isabela estava na sala, folheando revista de decoração para o quarto do bebê. Quando viu os dois entrando daquele jeito, ela soube. Simplesmente soube que algo tinha mudado. Isabela, precisamos conversar. A voz de Gabriel saiu diferente, fria, controlada. Ele não era mais o homem apaixonado que ela manipulava com facilidade. Era outra pessoa, alguém que ela não conhecia. Dona Helena estava na cozinha quando ouviu. Seu coração disparou. Lúcia a segurou pelo braço. É agora, Dona Helena, o doutor. Henrique disse que é agora. As duas se aproximaram da porta, escondidas mais perto o suficiente para ouvir tudo. Dr. Henrique colocou um tablet na mesa de centro. Isabela, quanto tempo você conhece Gabriel? De verdade. Ela piscou, tentando manter a compostura. Conheci ele no evento beneficente há alguns meses. Você estava lá, Henrique, viu quando nos conhecemos. Vi você encenar um encontro que tinha planejado com semanas de antecedência. Dr. Henrique respondeu, apertando play no tablet. A tela mostrou fotos, as mesmas que Dona Helena tinha visto na pasta. Gabriel, olhando para as imagens do próprio rosto, sendo fotografado sem saber, em datas muito anteriores ao suposto primeiro encontro. Gabriel ficou pálido. O que é isso? Isabela tentou falar, mas doutor... Henrique continuou, implacável. Mostrou a linha do tempo manuscrita. Mostrou os documentos sobre a investigação que ela fez sobre a vida dele. Mostrou registros de compras de ingressos para eventos que ela nunca frequentaria, se não fosse para estar perto de Gabriel. Você me perseguiu, Gabriel disse, a voz saindo quebrada. Você planejou tudo isso. Nada foi real. Isabela se levantou, tentando se aproximar dele, mas Gabriel recuou. Amor, eu posso explicar. No começo, sim, eu te procurei de propósito, mas depois eu me apaixonei de verdade. Tudo mudou quando te conheci. Mentira! A voz que gritou não foi de Gabriel nem de Dr. Henrique.
Foi de Dona Helena, que saiu da cozinha com Lúcia atrás dela. Isabela congelou vendo a empregada avançando em sua direção. Eu ouvi suas conversas, Isabela. Todas elas. Ouvi você rindo do meu filho com sua mãe. Ouvi você planejando destruir ele. Ouvi você dizer que esse bebê é só uma ferramenta. Gabriel olhou de Dona Helena para Isabela, confusão total no rosto. Quem é você? Por que está falando assim? Dr. Henrique colocou a mão no ombro do amigo. Gabriel, essa é sua mãe. Ela se disfarçou de empregada para descobrir a verdade sobre Isabela. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Gabriel olhou para Dona Helena como se estivesse vendo um fantasma. Mãe! A voz dele saiu como um sussurro estrangulado. Dona Helena tirou o uniforme devagar, deixando ver a roupa simples por baixo. Sou eu, filho. Sou eu. Gabriel caiu sentado no sofá, mãos na cabeça, tentando processar tudo de uma vez. Sua mãe estava ali, disfarçada, trabalhando como empregada na própria casa dele, e sua noiva tinha planejado tudo desde o início. Era demais, demais para processar. Isabela começou a chorar. Não era choro fingido, era desespero real. Gabriel, por favor, me escuta. No começo era vingança, sim. Minha mãe me convenceu que sua família tinha destruído a nossa, que sua mãe tinha roubado da gente e causado nossa ruína. Eu acreditei nisso a vida toda. Dr. Henrique mostrou mais documentos. Sua mãe mentiu, Isabela. Dona Helena nunca roubou nada. Temos testemunhas, documentos do cartório, tudo provando que Dona Valquíria forjou a acusação para encobrir as próprias fraudes. Isabela olhou para os papéis, para a assinatura da mãe em documentos falsificados, para a verdade se revelando diante dos olhos dela. Não, ela sussurrou, não, minha mãe não faria isso. Ela disse que foi culpa dela, que a mulher tinha nos amaldiçoado. Isabela caiu de joelhos, as mãos tremendo. Todo o castelo de mentiras que ela tinha construído a vida inteira estava desmoronando. E no meio dos escombros, ela finalmente via a verdade. Sua mãe tinha mentido, tinha usado ela, tinha transformado ela numa arma de vingança baseada em mentiras. Gabriel levantou devagar, caminhou até Isabela e ficou parado olhando para ela. Você está grávida do meu filho. Isso é verdade, pelo menos? Isabela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. É verdade. É a única verdade que eu te disse. E você ia usar esse bebê para quê? Para me destruir? Para conseguir dinheiro? A voz de Gabriel estava carregada de uma dor tão profunda que até Dona Helena sentiu vontade de abraçar os dois. Isabela soluçou. No começo, sim. Mas agora eu não sei mais de nada. Você foi tão bom comigo, tão diferente de tudo que minha mãe disse que você seria. E eu não aguento mais fingir. Doutor. Henrique mostrou a última gravação. Era Isabela ao telefone com Dona Valquíria, mas dessa vez era diferente. Mãe, eu não quero mais fazer isso, ele não merece, nós estamos erradas. E a voz de Dona Valquíria respondendo com frieza. Você vai terminar o que começou ou vou contar tudo para ele do meu jeito. E você vai perder esse bebê e o dinheiro. Isabela cobriu o rosto com as mãos. Ela me ameaçou. Disse que se eu não continuasse, ia me destruir também. Estou presa, Gabriel. Estou presa numa mentira que nem sei mais onde começou. Gabriel olhou para a mãe. Dona Helena abriu os braços e ele foi, como criança, se jogar naquele abraço que faltava fazia tanto tempo. Mãe, eu sinto muito por tudo. Ela afagou os cabelos dele. Você não tem culpa, filho. Você só confiou. E não há crime nenhum em confiar. Isabela continuava ali, de joelhos no chão, destruída. E pela primeira vez, Dona Helena sentiu pena. Pena daquela moça que tinha sido criada em mentiras, manipulada pela própria mãe, transformada em ferramenta de uma vingança sem fundamento. O que vai acontecer agora? Isabela perguntou com voz pequena. Gabriel respirou fundo. Agora você vai embora. Vai sair da minha vida. Mas o bebê...
O bebê é inocente nisso tudo. Vamos resolver isso da forma certa, com advogados, juiz, o que for necessário. Isabela assentiu e saiu daquela casa pela última vez, carregando apenas a bolsa e o peso de todas as escolhas erradas que tinha feito. E quando a porta fechou atrás dela, Gabriel finalmente desabou de verdade nos braços da mãe. 2 semanas depois da expulsão de Isabela, a vida estava tentando encontrar um novo ritmo. Dona Helena finalmente tirou o uniforme de empregada para sempre e voltou a ser mãe visivelmente. Gabriel não saía do lado dela, como se estivesse compensando todo o tempo perdido. Lúcia continuava trabalhando na casa, mas agora como amiga da família, não apenas funcionária. Mas a paz durou pouco. Numa manhã de sábado, enquanto Dona Helena preparava café para ela e Gabriel conversarem, a campainha tocou. Gabriel foi atender e quando voltou estava pálido. Atrás dele vinha uma mulher que Dona Helena não via fazia anos, mas que reconheceria em qualquer lugar. Dona Valquíria Monteiro, mais velha, mais magra, mas com os mesmos olhos de cobra que tinham destruído sua vida. "Olá, Helena", Dona Valquíria disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Faz tempo, não faz?" Dona Helena sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve de pé. Gabriel se colocou entre as 2 mulheres instintivamente. "A senhora não foi convidada. Por favor, saia da minha casa." Dona Valquíria ignorou completamente Gabriel, os olhos fixos em Dona Helena. "Vim aqui fazer uma proposta. Uma proposta que beneficia todo mundo." Ela abriu a bolsa cara e tirou alguns papéis. "Minha filha está grávida do seu neto. Ela cometeu erros, sim, mas esse bebê não tem culpa de nada disso. E eu não vou deixar que vocês tirem meu neto de mim." Gabriel pegou os papéis. Era uma petição judicial. Dona Valquíria estava entrando com processo de guarda compartilhada em nome de Isabela, alegando que Gabriel era psicologicamente instável e havia expulsado uma mulher grávida de casa. Tinha até laudos médicos falsos e depoimentos inventados de vizinhos preocupados. "Isso é falso", Gabriel disse, as mãos tremendo segurando os papéis. "Cada palavra aqui é mentira." Dona Valquíria deu de ombros. "Verdade e mentira são questões de perspectiva, querido. O que importa é o que um juiz vai acreditar. Uma pobre moça grávida expulsa pelo namorado rico e poderoso? A imprensa vai adorar essa história." Dona Helena finalmente encontrou a voz. "Você não mudou nada. Continua usando mentiras para conseguir o que quer." Dona Valquíria riu, um som sem humor. "E você continua sendo a mesma empregada ingênua de sempre. A diferença é que agora tem um filho rico para se esconder atrás." A frase cortou fundo, mas antes que Dona Helena pudesse responder, outra voz entrou na conversa. "Na verdade, Dona Valquíria, a senhora é quem deveria estar preocupada." Dr. Henrique apareceu na porta que dava para a cozinha. Ele tinha chegado pela entrada dos fundos, sem ser visto. "Tenho aqui documentos muito interessantes. Processos antigos, fraudes bancárias, falsificação de documentos, tudo em seu nome." Dona Valquíria empalideceu ligeiramente, mas manteve a compostura. "Ameaças vazias, tudo isso já prescreveu." Dr. Henrique sorriu. "Alguns crimes não prescrevem, especialmente quando há novas evidências e especialmente quando a vítima desses crimes decide finalmente processar." Foi então que a porta da sala se abriu novamente. Isabela entrou. Mas não era a Isabela confiante e manipuladora de semanas atrás. Estava com olhos inchados de chorar, roupa simples, cabelo preso de qualquer jeito. Ela olhou para a mãe com uma mistura de medo e determinação. "Acabou, mãe. Eu não aguento mais." Dona Valquíria se virou para a filha com fúria nos olhos. "O que você está fazendo aqui? Eu mandei você ficar em casa." Isabela balançou a cabeça, lágrimas já começando a cair. "Você mandou eu ficar quieta. Mandou eu deixar você resolver tudo. Mas eu não posso mais, mãe. Não posso continuar mentindo." Gabriel olhou para Isabela sem saber o que sentir.
Raiva ainda queimava no peito dele, mas também havia algo parecido com pena. Isabela se virou para ele, voz tremendo. Gabriel, eu sei que você não tem motivo nenhum para acreditar em mim. Eu sei que destruí qualquer chance que a gente tinha. Mas preciso te contar a verdade toda. Ela respirou fundo e as palavras começaram a sair atropeladas. Minha mãe me criou odiando vocês. Desde que eu era criança, ouvia histórias de como a empregada tinha roubado da gente, como tinha nos amaldiçoado, como éramos vítimas. Ela repetia isso todos os dias, até que virou minha verdade também. Isabela olhou para Dona Helena com olhos cheios de remorso. Quando descobri que Gabriel era seu filho, achei que era destino. Achei que finalmente poderia fazer justiça pela minha família. Mas tudo era mentira, Dona Helena. Tudo. Minha mãe admitiu para mim há alguns dias. Admitiu que forjou o roubo, que a senhora nunca pegou nada. Dona Valquíria tentou interromper, mas Dr. Henrique ergueu a mão. Deixe ela falar. Isabela continuou, agora olhando para a mãe com lágrimas escorrendo. Você usou meu ódio, minha dor, minha raiva para me transformar numa arma. Fez eu acreditar que estava fazendo a coisa certa, quando na verdade estava apenas perpetuando suas mentiras. Isabela, cale a boca! Dona Valquíria gritou, toda a máscara de elegância finalmente caindo. Você vai estragar tudo. Depois de todo esse trabalho, você vai jogar tudo fora? Isabela balançou a cabeça. Não tem mais nada para jogar fora, mãe. Já estraguei tudo sozinha. Mas pelo menos vou parar de mentir. Ela tirou um envelope da bolsa e entregou para Gabriel. Essas são todas as conversas que tive com minha mãe. Gravei tudo nas últimas semanas. Cada mentira, cada manipulação, cada plano. Está tudo aqui. Gabriel pegou o envelope sem abrir, ainda processando tudo que estava acontecendo. Isabela se virou para Dona Helena e fez algo completamente inesperado. Ajoelhou. Dona Helena, eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Eu humilhei a senhora, ri da sua dor, usei seu filho, mas preciso que saiba que agora vejo quem a senhora realmente é. Vejo a mulher forte que criou um homem incrível sozinha. E sinto vergonha, muita vergonha do que fiz. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento. Gabriel também. Era Dona Valquíria quem não conseguia ficar quieta. Que cena patética! Isabela, levanta daí imediatamente, você está grávida, pelo amor de Deus! Isabela se levantou, mas não olhou para a mãe. Estou grávida sim, e é por isso que preciso mudar. Não quero criar meu filho em mentiras como você me criou. Gabriel finalmente falou, a voz saindo rouca de emoção. Por que está fazendo isso agora, Isabela? Por que essa mudança? Isabela tocou a barriga levemente. Porque senti ele mexer pela primeira vez ontem e percebi que em alguns meses vou olhar nos olhos desse bebê e vou ter que decidir que tipo de mãe quero ser. Se vou ser como a minha mãe ou se vou ser como a sua. A confissão caiu pesada na sala. Dona Valquíria tentou sair, mas Dr. Henrique bloqueou a porta. A senhora não vai a lugar nenhum. A polícia já está a caminho. Vão querer conversar sobre os documentos falsos, as fraudes antigas e as novas tentativas de extorsão. Dona Valquíria olhou ao redor como um animal acuado. Vocês não podem provar nada. Podemos sim, Isabela disse, a voz firme pela primeira vez. Porque eu vou testemunhar, vou contar tudo, cada mentira que você me fez acreditar, cada crime que você cometeu, tudo. Dona Valquíria olhou para a filha com ódio puro. Você é uma traidora. Depois de tudo que fiz por você, Isabela finalmente enfrentou a mãe de igual para igual. Você não fez nada por mim, mãe. Fez tudo por você mesma e usou meu amor filial como ferramenta. Mas acabou. Não vai usar esse bebê também. Sirenes soaram lá fora. Dr. Henrique abriu a porta e 2 policiais entraram. Dona Valquíria foi levada algemada, gritando ameaças e acusações até sumir pela porta. Quando o silêncio finalmente voltou, sobraram apenas Gabriel, Dona Helena, Isabela e Dr. Henrique na sala. Isabela limpou as lágrimas e olhou para Gabriel. Não estou pedindo para você me perdoar.
Não estou pedindo para voltarmos a ser nada. Só estou pedindo que a gente encontre um jeito de criar esse bebê sem ódio, sem mentiras, sem o peso de tudo que aconteceu. Gabriel olhou para a mãe, buscando orientação. Dona Helena se aproximou de Isabela e, para surpresa de todos, segurou as mãos dela. Você foi vítima antes de ser algoz, Dona Helena disse suavemente. Sei como é ser destruída por acusações falsas. Sei como é carregar um peso que não é seu. Se você realmente quer mudar, vou te ajudar. Não por você, pelo meu neto. Isabela soluçou e abraçou Dona Helena, que retribuiu o abraço com a força de quem conhece perdão verdadeiro. Gabriel respirou fundo. Vamos fazer terapia. Você, eu, mediação familiar. Vamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Pelo nosso filho. Isabela assentiu, agradecida demais para falar. Quando ela saiu, Gabriel finalmente desabou no sofá. Mãe, eu não sei se estou fazendo a coisa certa. Dona Helena sentou ao lado dele. Não existe coisa certa ou errada aqui, filho. Existe um bebê chegando. E existem adultos tentando fazer o melhor que podem. É só isso que podemos fazer. Dr. Henrique colocou a mão no ombro do amigo. Ela entregou a própria mãe. Isso significa alguma coisa. Gabriel assentiu, mas o cansaço emocional de tudo que tinha acontecido estava estampado no rosto. Dona Helena olhou pela janela vendo o carro de polícia levar Dona Valquíria embora. A mulher que tinha destruído sua vida finalmente ia pagar. Mas a vitória não tinha gosto doce. Tinha gosto de cansaço, de alívio, de esperança cautelosa de que talvez, apenas talvez, algo bom pudesse nascer de tanto caos. 6 meses depois, a sala do tribunal estava lotada. Não era a audiência de guarda que todos esperavam. Dona Valquíria tinha sido condenada por fraude e falsificação de documentos, cumprindo pena em regime semiaberto. Isabela, com a ajuda de Dr. Henrique, havia conseguido acordo com Gabriel. Guarda compartilhada, terapia obrigatória e, principalmente, compromisso de criar o filho longe de mentiras. Mas aquela audiência era diferente. Era o processo que Dona Helena tinha movido para limpar oficialmente seu nome. E ela tinha vencido. O juiz bateu o martelo e declarou publicamente que Helena Ferreira era inocente das acusações de roubo que mancharam sua reputação por anos. A sala explodiu em aplausos. Gabriel segurou a mão da mãe com tanta força que doeu. Mas era dor boa, dor de vitória. Dona Helena chorou, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de justiça finalmente feita. De um peso que ela carregou por tanto tempo sendo tirado dos ombros. Do outro lado da sala, Isabela também chorava. Grávida de 8 meses, barriga enorme, ela tinha feito questão de estar presente. Tinha testemunhado a favor de Dona Helena, contando tudo que a mãe tinha confessado. Sua presença ali significava algo. Significava que ela tinha escolhido a verdade. Quando saíram do tribunal, jornalistas cercaram o grupo. Gabriel deu uma entrevista curta, mas poderosa. Minha mãe passou anos sendo tratada como criminosa por um crime que nunca cometeu. Hoje, a justiça foi feita. E quero que todos saibam que Helena Ferreira é a mulher mais honesta, trabalhadora e íntegra que conheço. Ela me ensinou que caráter não se mede por dinheiro ou posição social, se mede por dignidade. E dignidade ela sempre teve de sobra. As palavras de Gabriel viralizaram naquela mesma noite. A história da empregada injustiçada que se disfarçou para proteger o filho tomou as redes sociais. Milhares de pessoas compartilharam, comentaram, se emocionaram. Dona Helena virou símbolo de resistência e amor materno. 2 semanas depois, Gabriel organizou um evento. Não chamou de festa. Chamou de celebração de recomeços. Alugou um salão simples, mas bonito, decorado com flores do campo, nada ostensivo. Convidou amigos, funcionários da empresa, pessoas que tinham ajudado Dona Helena ao longo dos anos.
e no centro de tudo colocou uma foto ampliada dela com Gabriel pequeno nos braços. Quando Dona Helena entrou no salão e viu aquilo, as pernas quase falharam novamente. Mas dessa vez, Gabriel estava ali para segurá-la. Mãe, hoje não é só sobre limpar seu nome, é sobre honrar tudo que a senhora sempre foi. Ele a levou até o palco improvisado e pegou o microfone. Essa mulher aqui, Gabriel começou, a voz embargada. Lavou roupa de madrugada para eu ter uniforme limpo na escola. Passou fome para eu comer. Trabalhou até as mãos sangrarem para eu ter futuro. E quando achei que tinha encontrado amor, quando estava sendo enganado e manipulado, ela vestiu o uniforme de empregada de novo, se humilhou de novo, só para me proteger. A plateia estava em silêncio absoluto. Gabriel continuou. Aprendi muitas lições nos últimos meses. Aprendi que aparência não define ninguém, que dinheiro não compra caráter, que vingança só gera mais dor. Mas a maior lição que aprendi foi com ela. Minha mãe me ensinou que amor verdadeiro não desiste. Não importa o quanto doa, não importa o quanto custe. Dona Helena subiu ao palco, as lágrimas escorrendo livremente agora. Gabriel lhe entregou o microfone. Ela ficou ali parada por alguns segundos, olhando para todas aquelas pessoas. Gente rica, gente pobre, gente de todos os tipos. E então falou, com a voz firme de quem sobreviveu ao inferno e saiu mais forte. Passei muitos anos com raiva. Raiva de quem mentiu sobre mim. Raiva de um sistema que acreditou em quem tinha dinheiro e ignorou quem tinha razão. Raiva do mundo que julgou pela roupa que eu vestia. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas. Mas aprendi que carregar raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. Hoje escolho perdoar. Não porque eles merecem, mas porque eu mereço paz. O silêncio na sala era profundo. Dona Helena continuou. E para toda mãe que está lutando sozinha, que está sendo julgada, que está cansada, não desista. Seus filhos vão crescer, vão entender e vão te honrar, porque amor de mãe não é visto imediatamente, mas é sentido para sempre. A plateia se levantou em pé, aplaudindo. Dona Helena olhou para Gabriel e sorriu. Pela primeira vez em tanto tempo, sorriu de verdade. Sem medo, sem vergonha, sem peso. Foi quando Isabela se levantou da cadeira segurando a barriga e caminhou até o palco devagar. A sala ficou em silêncio novamente. Ela pegou o microfone com mãos trêmulas. Dona Helena, eu destruí muita coisa com minhas escolhas, mas se tem uma coisa que não vou destruir é o futuro do meu filho. Quero que ele cresça conhecendo você, aprendendo com você, porque você é o tipo de pessoa que eu queria ter tido como exemplo. Dona Helena desceu do palco e abraçou Isabela, e ali, naquele abraço, estava toda a redenção possível. Não era perdão completo, não era esquecimento, era algo maior. Era a escolha consciente de construir algo novo em cima das ruínas do passado. Um mês depois, numa manhã de domingo, o bebê nasceu, um menino saudável, lindo, perfeito. Gabriel segurou o filho nos braços e chorou. Isabela também. E quando Dona Helena entrou no quarto da maternidade e viu o neto pela primeira vez, sentiu que toda a dor tinha valido a pena. Como vão chamar ele? Ela perguntou, tocando a mãozinha minúscula do bebê. Gabriel e Isabela trocaram olhares. Era Isabela quem respondeu, voz suave. Heitor significa guardião, porque ele vai ser guardado por todos nós. Com verdade dessa vez. Dona Helena pegou o neto no colo e algo dentro dela se curou. Todas as feridas antigas, todas as noites chorando, todas as humilhações. Tudo ficou pequeno perto daquele momento. Ela olhou para Gabriel, para Isabela, para Dr. Henrique, que tinha entrado discretamente, para Lúcia, que esperava na porta, e entendeu finalmente o que significava vitória de verdade. Não era destruir quem te machucou. Não era vingança. Vitória era estar ali,
inteira, viva, segurando o neto, rodeada de pessoas que escolheram a verdade. Bem-vindo ao mundo, Heitor, ela sussurrou para o bebê. Sua avó vai te ensinar que dignidade não se perde, que verdade sempre vence e que amor, amor verdadeiro, atravessa qualquer tempestade. E enquanto segurava aquele bebê pequeno nos braços, Dona Helena sabia que sua história não era de vítima. Era de guerreira, de mulher que lutou, que resistiu, que venceu, não porque destruiu inimigos, mas porque construiu legado.